Olá, sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital e esse é o nosso Weekly Macro View. A última semana trouxe oscilações intensas, com o conflito no Oriente Médio entrando numa fase potencialmente decisiva. Na quarta-feira, Trump fez um pronunciamento à nação em que, ao invés de sinalizar uma saída, como se esperava, prometeu intensificar os ataques nas próximas 2 a 3 semanas, incluindo a infraestrutura energética do Irã. O mercado reagiu de forma imediata, mas, nos dias seguintes, o tom mudou. O próprio Trump indicou que a guerra poderia acabar em breve e que os Estados Unidos poderiam sair do conflito mesmo sem um acordo formal sobre o Estreito de Hormuz. E do lado iraniano, o presidente sinalizou disposição para encerrar as hostilidades. Mas, como sempre, é importante ter cautela. Neste final de semana, Trump voltou a endurecer o tom. Afirmou que atacará usinas de energia e pontes do Irã na terça-feira, caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto. Ou seja, voltamos a um cenário de ultimato com curto prazo. O Irã já respondeu que não pretende reabrir o estreito em troca de cessar-fogo temporário, rejeitando prazos e pressões externas. Na prática, temos um cenário em que diplomacia e risco de escalada continuam avançando em paralelo. E isso ficou mais claro com uma análise de campo bastante detalhada que circulou nos últimos dias. Um grupo de pesquisa enviou um analista à região do Estreito de Hormuz e observou que o fluxo real de navios está acima do que os dados de satélite capturavam. Mas, e esse é o ponto central, o que existe não é uma reabertura, é um sistema de controle seletivo aparentemente. O Irã montou o que pode ser descrito como um pedágio sobre o estreito. Assim, na prática, o país mantém um controle soberano sobre a passagem de navios. É nesse contexto que os dados econômicos vêm ganhando mais e mais relevância. Nos Estados Unidos, os números mostraram uma economia que ainda está rodando de forma resiliente. O payroll de março surpreendeu na última sexta-feira, com a criação de quase 180 mil postos, a leitura mais forte desde dezembro de 2024. As vendas no varejo vieram acima do esperado na semana, e o índice de manufatura seguiu em expansão no maior nível desde 2022. Ou seja, temos atividade ainda sustentada, mas como já vimos, com a inflação de custos acelerando de forma relevante. E é exatamente essa a preocupação do Federal Reserve. Assim, Jerome Powell reforçou na última semana, em discurso em Harvard, que a política monetária está bem posicionada e que a tendência é olhar através de choques de oferta, mas fez questão de destacar que a inflação segue acima da meta há cerca de 6 anos, e o Fed está ciente disso. Na mesma direção, Alberto Mussolini, do Fed de St. Louis, afirmou que a taxa de juros deve permanecer inalterada por algum tempo, mas destacou que está aberto a ajustes em qualquer direção, dependendo da evolução da inflação e do mercado de trabalho. Vindo para o Brasil, a semana também trouxe dados importantes. Na atividade, os números seguem mostrando uma economia resiliente. Aqui também. O CAGED veio forte, com geração de mais de 250 mil vagas em fevereiro, perto do consenso e em torno de 100 mil postos com ajuste sazonal. A produção industrial avançou pelo segundo mês consecutivo e agora com um carrego positivo relevante para o primeiro trimestre de 2026. Ao mesmo tempo, o foco segue piorando. A mediana de inflação para 2026 subiu, projetando hoje um IPCA de 4,36% e as projeções de 27 e 28 também foram revistas para cima. Ou seja, a combinação de atividade forte com expectativas de inflação deteriorando, algo que continuamos acreditando acontecerá nas próximas semanas, torna o cenário mais desafiador também para o nosso Banco Central. Dito isso, em evento local semana passada, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, trouxe uma mensagem em geral branda, indicando que o BC pretende reagir de forma gradual, sem movimentos bruscos, que está claro que a política monetária está surtindo efeito e o Brasil está em posição relativamente mais favorável que seus pares. Mas trouxe um alerta. Galípolo destacou que numa economia com o mercado de trabalho apertado, os choques de oferta tendem a ser amplificados. E esse é o ponto central da tensão local. O choque externo, que em tese seria temporário, chega em uma economia que ainda opera com hiato positivo, desemprego baixo e renda crescendo. E isso aumenta, de fato, o risco de efeitos inflacionários mais persistentes. Olhando à frente, alguns temas devem seguir no centro das atenções. Primeiro, a evolução do conflito, por óbvio. A sinalização de desfecho nas próximas semanas precisa se materializar. O novo ultimato de Trump traz mais um momento de tensão, e o mercado vai reagir diretamente ao que acontecer.
Segundo, dados de inflação. Nos Estados Unidos, os dados de inflação de março devem capturar parte do choque de energia. No Brasil, o IPCA de março deve vir próximo de 0,8% mês contra mês, com aceleração relevante em combustíveis. Ambos serão divulgados ao fim da semana. E terceiro, comunicações dos bancos centrais, que devem ajudar a calibrar a leitura sobre a função de reação nesse novo ambiente, com um novo evento agendado esta segunda-feira, com participação de Galípolo aqui no Brasil. Seguimos atentos, boa semana e até breve.